Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Estamos na reta final, hoje nós vamos começar a quarta parte. Vamos do capítulo 46 ao 51. Vou aguardar a Greta aqui para a gente começar a discussão. Mas essa reta final tá interessantíssima desse livro, hein, amiga? Greta chegou. Esse livro que durou quase o ano, esse livro, gente. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, amiga? Você? Tudo bem. Vamos para a reta final? O que está acontecendo aí que você não está parando quieto? Pronto. Agora consegui. Não tava, o fone não estava funcionando. Tá. Agora tá. Tudo certo. Então vamos lá, né? Capítulo 46, as abelhas. Essa parte aqui. Tem a frase, né? Da parte 4 que eu achei muito legal. Da parte. Isso que eu ia falar, da parte 4. Pode ler. Embora viajemos pelo mundo para encontrar o belo, precisamos carregá-lo conosco ou não o encontraremos. Exatamente. Né? Tá dentro da gente, minha gente. Esse capítulo 46, ele é bem interessante, porque a Lori, ela tem várias coisas ali, né? O capítulo é sobre abelha, chama abelhas, por causa do episódio que aparece bastante abelhas no vidro da sala dela, mas tem toda uma questão, né? Ela recebe uma notícia de que a mãe fala com ela, manda a notícia de que o pai não tá bem, quer dizer, liga para ela, né? E ela está prestes a entrar numa consulta, né? Num atendimento com a Charlotte. E aí ela ali, com aquela pressão, né, de saber se o pai tá bem ou não, o que tá acontecendo, ela acaba se atrasando, né, para atender. E é aquele negócio que a gente sente quando a gente recebe uma notícia ruim, bem na hora que a gente vai fazer alguma coisa. Nossa! Tira um pouco o chão, a concentração, o foco, né? Nem precisa ser uma coisa ruim, né? Teve um dia desses que eu fui assistir um jogo de basquete do meu filho e era tenso, assim, era um negócio quase que para uma final, um negócio assim que era uma coisa tensa, a gente tá na torcida, não sei o que, daí eu saí de lá com o jogo nem tinha terminado e fui atender. Nossa, até baixar a euforia, até você conseguir, né, ficar presente mesmo. E aí ela se atrasa, né, Greta? Ela se atrasa um pouquinho e tem todo esse questionamento de como será que o paciente fica quando a gente atrasa. O que pensa. O que pensa, e ela ficou lembrando de quando o Wendel também estava um pouco atrasado, que é o psicólogo dela, e aí as coisas que ficam na fantasia aí, né? De questionamentos e tal. Se aconteceu alguma coisa ruim. O medo do abandono, de desconfiança, começa a aparecer muitas coisas nesse sentido quando às vezes atrasa. Ou seja, o paciente pensa essas coisas às vezes. Às vezes não, gente. Às vezes não. Não. Né? Mas ela traz um pouco isso, né? Eu achei interessante. Uma coisa que eu achei interessante aqui é o jeito como ela lidou, né, com a situação, porque quando ela chega lá, a Charlotte faz alguns questionamentos. Eu achei que eu tinha errado o dia, que eu achei né, que eu tinha errado a hora, depois que eu tinha errado o dia. E aí ela aconteceu o seu fone. porque tocou o telefone. Tá. Aí ela pega e faz um questionamento com a Charlotte, né? Mas o que você sentiu? O que você achou? O quanto isso incomodou? Como foi saber, né? Onde eu estava, no meu atraso, qual era a sensação que você tinha isso? E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é assim, né? Pacientes que têm
crenças de abandono, de medo de ser abandonado, alguma coisa nesse sentido, tem uma forma da gente trabalhar, né, essa questão, né? Agora, aqueles pacientes que são controladores, que têm uma dificuldade de flexibilizar horário, de se incomoda muito com o atraso das outras pessoas, aí também é um bom treino. Tudo é um bom treino, né? É um bom treino, né? Bem bacana o jeito que ela abordou aqui, realmente, assim, né? Como você se sentiu pensando, de repente, que eu ia vir, ou com relação ao meu atraso, porque tem essas histórias, né? Eu fico pensando, assim, eu escuto, às vezes, algumas pessoas falando, né? Que, às vezes, o psicólogo não desmarcou e não chegou, foi lá, ficou esperando e aguardando. São delicados, né? São situações tão delicadas. A gente não sabe, de fato, às vezes, lógico, o contexto dessas coisas acontecerem. Mas muitas vezes vem para mim, como eu tenho a clínica social, tem muita gente que passa por ali, às vezes os feedbacks chegam até mim, né? E eu questiono muito essa questão da ética profissional. Claro que a gente pode atrasar. É claro que acontece entrevistas com a gente. É uma eventualidade, também, né? E a gente também tem que desmarcar. Mas a gente tem que dar uma satisfação. Né? E isso é muito importante. Eu já larguei um paciente me esperando, sem saber. Mesmo uma sensação de abandono, né? Uma vez eu marquei com uma pessoa um horário diferente do tradicional dela, que era comum dela. E esqueci de mudar na agenda. Só que o horário, ela antecipou, vamos supor, era para ela vir na sexta, a gente marcou na quinta. Sim. E eu tô em casa, eu não tinha outro atendimento naquele dia, então eu não estava lá no consultório, eu estava em casa. E aí ela mandou uma mensagem para mim. Só que ela só mandou a mensagem quando ela chegou na casa dela, porque ela foi sem celular. Aí ela ficou lá uns 10, 15 minutos. E na porta, porque não tinha ninguém na clínica, porque era 7, 8 horas da noite. Não tinha ninguém na clínica. E, nossa, eu fiquei tão mal. Só que, né, ela entendeu que era um dia diferente e tal, mas, gente, a gente fica parecendo, nossa, eu odeio. É ruim, é lógico. Mas é importante, e até essa questão, né? Como você se sentiu diante da situação para ser trabalhado mesmo ali. Isso que eu achei muito bacana no que ela faz, né? Ela pega ali aquele contexto X que aconteceu ali naquele episódio, já vai e fala, né? Até para ter conteúdo para trabalhar. E aí que tá. E nesse caso, a Charlotte traz a ideia de se dar alta, né? E aí ela primeiro ela tinha um negócio que ela achava que ela ia se viciar, a Lori estava com medo dela se viciar na terapia. E aí agora ela se dá alta. E aí, na verdade, vem descobrir que não é por causa dela. Ela estava com medo da Lori ficar brava com ela por causa das coisas que ela estava fazendo. Que ela quer se dar alta para não ter que contar para Lori que ela fica se relacionando com qualquer um, né? Que essa é a verdade. Que ela, gente, ela só entra em furada. E agora ela apareceu mais um na vida dela aqui. É, o vizinho. O vizinho. E é o cara da sala de espera, e é o vizinho. Então é complexo. E aí entra a questão, aí a Lori fica pensando, né? Mas como que eu vou dar alta para ela? Como que eu vou deixar ela embora se ela ainda está abusando Trazendo tudo isso, né? Sim. Né, do álcool que ela abusa aqui? Mas ela já estava diminuindo o álcool, mas ainda continuava essas dependências de alguma maneira, e é onde ela... Mas eu achei muito bacana, porque o que ela traz aqui, que eu acho que é importante para a gente trazer para o pessoal, é que no processo terapêutico, o que é importante? Primeiro, essa questão da vulnerabilidade, né? De achar que não é um espaço onde você possa trazer as suas vulnerabilidades, a sua vergonha dos seus atos. Não, esse é o espaço. Esse é o ponto, né? A sala de terapia é um espaço para você trazer tudo isso. O que te traz vergonha, o que te traz angústia, a vulnerabilidade, tudo isso. Porque a gente Se não for ali, vai ser onde, né? Eu não aguento essa vergonha do terapeuta. Sim, às vezes demora um tempão para de fato contar o que aconteceu, né? Então existe toda essa questão da vulnerabilidade que traz aí, da vergonha, porque no fundo, todo paciente quer agradar todo mundo.
né? Ele quer agradar o mundo, então ele quer agradar o paciente, o terapeuta, né? Então, essa história de ter vergonha, né? O espaço da terapia Espaço não é é esse ali, né? lugar. Não precisa desse lugar. Você tem que sair, né, desse espaço de julgamento, né? E aí é legal porque ela vai trazendo para a consciência da Charlotte que não é, ela até fala, né? Não é se você vai continuar numa terapia, mas é entender que são escolhas suas. Uhum. E se E também responsabilizar pelas escolhas. se é preparado, né? Se treinou, eu gostei eu como sou fã de basquete, né? Eu adorei a frase aqui. O que as pessoas fazem na terapia é como treinar basquete em uma tabela. É necessário, Sim. mas o que elas precisam fazer depois é Isso sair aí, jogar o e jogo de jogar o jogo verdade. de verdade. Exato. Né? Então, é muito. Eu achei bem legal, assim, essa questão de terapia, o que é estar em terapia, essa relação com terapeuta e cliente, de fato, porque só vai realmente funcionar quando você consegue se desnudar, né, de tudo isso que te traz vergonha. E aí ela continua a terapia, Tem. gente, ela não abandona, não. Ela vê que ela precisa mesmo continuar. Essa frase aqui, na verdade, quem falou foi o Wendel, né? Qual delas? Essa que eu falei Ah, do do basquete. basquete, foi o Wendel, que falou Foi o para ela Wendel e que ela falou lembrou porque disso. é, Sim, ela, ela lembrou da angústia, né, de achar que o sim. Wendel não ia, que ele tinha acontecido alguma coisa com ele e tal, né? Uhum. Bom, acho que esse capítulo é isso. Aí, só para finalizar, uma das coisas que eu achei bem bacana que ela traz a frase assim: algumas pessoas esperam que a terapia as ajude a encontrar um jeito de ser escutadas por quem quer, né? Que para elas tenha tratado injustamente, ou seja, busca de alguma maneira o aval para continuar ali aquela situação, né? Mas isso raramente acontece. E aí é onde ela traz, a certa altura, ser um adulto completo significa assumir a responsabilidade pelo rumo de sua própria vida e aceitar o fato de que agora você está no comando das suas escolhas. Então, você quer se dar alta? Tá, você está percebendo aqui agora que não é o momento de você se dar alta? Sim, né? Eu só estou te mostrando isso. Agora você escolhe. Exatamente. Nossa, A eu achei escolha muito pontual, assim. livre e responsável. Aham, Já dizia Nietzsche. sim. Acho que desse capítulo é É. bem isso, né? Aí Tá, no 47, o nome do capítulo é Quênia. isso. Aí Muito bom também esse é a capítulo. conversa com o amigo dela que não faz terapia. Né? É o amigo É o que cabeleireiro. cabeleireiro que não faz terapia e que ela E fala que faz e terapia que através dos todo mundo faz aplicativos. terapia com ele, né? Que ele faz terapia com todo mundo. Porque o povo vai lá contar os seus bafão. E aqui é um capítulo bem pequenininho, né, gente? Assim, o que É, que ela traz nesse capítulo? Porque o amigo, diante da situação, às vezes, de dor e tudo, começa a falar, não, tipo, isso acontece muito, né? Você tá com a sua dor, aí vem alguém e fala, ah, mas tá vendo aquele cara ali da Queen que não tem nem o que comer? Tá vendo aquele andarilho assim, assim, assado? E aí ela traz um ponto que eu acho extremamente verdade. importante. Não existe hierarquia na dor. O sofrimento não deve ser classificado, porque a dor não é um concurso. Eu achei isso incrível, essa Sim. frase, assim, muito forte e tão verdadeira, porque a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? A gente vê as pessoas comparando as dores. Ah, mas nossa, que bobeira isso que está vivendo, porque olha aquilo lá que Mas aconteceu X. fulano sofre muito Gente, mais do que você, né? exatamente. E aí isso é interessante que às vezes quem faz isso de julgar a própria dor é você mesmo. E aí ela termina esse capítulo com uma coisa que o Wendell diz para ela que eu achei também fantástico, que é essa história que a gente às vezes diminui a nossa dor, se comparando sim, né, como se fosse um Sim. concurso com a dor do outro. E aí ele traz que ao diminuir seus problemas, você está julgando e julgando os outros como problemas maiores. Aí você entra nessa hierarquia da dor, que é o que você não pode fazer. Você tem que entender o seu processo que é diferente do outro, né? E aí é onde você se respeita e respeita o processo de cada um, né? Eu achei assim, é bem curtinho mesmo, porque ela traz essa reflexão com relação a não ficar comparando a dor,
né? Então, eu achei bem legal, assim. É uma coisa muito, mas muito Muito importante de comum, entender. muito comum. Muito E a gente vê importante. isso o tempo, todo mundo fala isso, né? Às vezes alguém tá passando uma emocional, mas que frescura. Nem Olha a como a pessoa dor, faz nem os isso assim, problemas, sabe? nem a dor, nem Para. sucesso. Exatamente. Cada um sabe o que está Nem passando, o que está sucesso. sentindo. Porque, às vezes, por que que eu não consigo? Fulano tem menos do que eu e consegue, por que que eu não consigo? Porque, gente, o que é mais importante aí é você entender que, por mais que as situações sejam parecidas, elas não são iguais. Porque ninguém é São igual, cada um sente de um pessoas jeito. diferentes, em lugares diferentes, com pais e mães diferentes, com empregos diferentes, com situações diferentes, com famílias diferentes, com filhos diferentes. Não, não tem Exato, essa. Por mais exato. que seja parecido. Ah, mas o cara veio da favela igual ao outro. Tá, mas aquela favela com aquele pai, com aquela mãe, com aquela. Entendeu? É assim. Aí eu até brinco, né? Porque ele brinca que ele faz terapia no Tinder, ou seja, não faz terapia, ele fica ali. Esse amigo dela, sabe, Aí a gente? gente tem que falar isso. Não é terapia, pode ser terapêutico, mas não é Pois é. terapia. Sistema imunológico psicológico. Capítulo 48. 48. Ai, Aí volta eu John, me né? John. emocionei, eu me Esse capítulo é emocionei muito nesse bom. capítulo. Eu achei muito fofo, gente. Vocês Quantos lembram do John? insights, né? Vocês lembram do John? Aquele cara, paciente dela, super rígido, que não falava muito sobre as questões dele e que falava, inclusive, que ela era como se fosse uma amante, ou seja, ele fazia terapia escondido. Ele chega e fala: Parabéns, você não é mais a minha amante. Eu amei! Eu fiquei tão feliz com esse processo dele. Ele conseguiu contar, né, para a esposa. Tudo para a esposa, falou da dor dele com relação ao filho que faleceu, coisa que ele não tinha falado antes. Eles estão nesse processo de casal. Eu achei tão bonitinho, eu fiquei assim, encantada com Mas esse ele é capítulo. cheio desse negócio subjetivo, né? De Ele duplo é. sentido, porque ela ficou assim, pensando que talvez ele estivesse Ele falando é. que não ia voltar mais de novo, né? Mas não E na é. verdade eu achei tão fofo, realmente eu me emocionei. Falei, nossa, que lindo esse É um processo, assim, capítulo de né? vários insights, né? De Com relação a tudo, né? entendimento Deles desse ali. filho aí, né, que ele perdeu, É. do processo de ter duas meninas ao invés de ter outro É menino, que aí né? aqui ele fala mais claro da dor dele, né? Uhum. O porquê que estava tão difícil com relação aos outros filhos, o medo que ele tinha que viesse mais um menino e ele não queria um menino porque ia lembrar do Gabe o tempo todo. Então, essa Matar dor mais do um filho, luto, né? Ele fala, né? a Eu dor vou do matar mais um luto aí, filho. né? E essa questão do casal, quanto estavam distantes realmente, porque os dois sentiam as dores isoladamente, mas era a mesma, um falava o que estava sentindo um para o outro, né? Então, eu achei um capítulo muito bonito, fiquei muito feliz, assim, pelo processo. A gente fica feliz, né, com os pacientes, Sim, com as nossa. histórias, assim. Eu fiquei realmente muito contente falei, E poxa, que uma coisa legal. que eu fiquei pensando assim, falei, nossa, né? Porque ele coloca, ele divide ele falando aqui, ela vai refletindo, né? Que ela tem um filho, lógico, né? Então não tem como ela não fazer essa Uma conexão, reflexão, né? né? Uma conexão. E ele fala, né, sobre os detalhes, assim, que ele se lembra do menino de pijama, né? Ele vai Ele fica contando alguns detalhes. imaginando, né? Inclusive, ele Então, crescendo, que idade que ele estaria hoje. então, nessa Nossa, imaginação dele, é engraçado que tem detalhes de como ele das possibilidades dele ser, que a gente que cresce com os filhos não para pra pensar. não consegue se lembrar, não consegue observar e ficar atento, né? E aí ela faz uma reflexão sobre isso, Eu achei o muito quanto que legal. a gente o quanto que a gente não valoriza, não A fase, observa, não, porque né? a vida é assim, né? Nossa, Ele consegue fazer esse detalhamento aí na imagem, porque aquilo que ficou do filho foi revivido muitas e muitas vezes. Então, tá ali, né? A roupa que tava, o né? As coisas, e aí estilo, as brincadeiras, o jeito que ele era. Aí ele fica imaginando esse filho crescendo, como seria, né? E aí ele se traz umas coisas barbeando. e dá uma chacoalhada, né? Porque a hora que
que ele fala assim, que tá às vezes, né, com outros pais que estão reclamando dos seus adolescentes, ele fala, puxa, que luxo seria ter a chance de brigar com meu filho, né? Essas E coisas aí tem ruins. umas coisas que você fala, meu, é sobre isso, né? Como é importante a gente dar conta disso, assim, se colocar mesmo no lugar, né? Porque dá uma mexida. Se a gente tem filho adolescente, a gente fica olhando, nossa, é verdade, né? Esse capítulo foi muito bonito. E a esposa querendo saber por que ele foi fazer terapia, se era por causa do filho, né? E Aí ele toda fala aquela que era por causa do história estresse. Aí no final, será que foi por causa do estresse mesmo? Aí ele fala, aí ele brinca, né? De de que que ele nós dois entendeu sabemos que não. que não é só isso, né? Não é Que o sobre estresse foi o estímulo, mas a causa real, né, de tudo. É muito legal quando a gente para para pensar isso, né? Porque às vezes o paciente ele vem com e é bem isso, né? O que é o aparente, né? Tô te procurando porque eu tô estressado. Aí a hora que você vai no processo terapêutico ali, né? No processo, não é de uma hora para outra. Então, no processo vai surgindo essas coisas e você percebe que não era aquilo. Que tinha coisa lá atrás, que sempre tem o que tá lá atrás, né? E aí é muito legal ver o John se despertando para tudo isso. Muito legal. Olha, mas ele é um paciente muito difícil, cara. Gente, eu fiquei pensando aqui na hora do sofá, né? Porque ele, tipo, se estica para deitar no sofá Sim. da sala lá e ainda reclama, tipo, isso aqui Nossa, é que de sofá papelão, duro. Você que consegue. ele é muito chato, Ele é nossa. muito chato. Por trás dessa chatice tem tudo isso, né? Toda essa dor dele, toda essa defesa dele, né? Eu achei muito, muito legal, assim. Mais aqui. Aqui eu É que achei ele legal que ela fala, né? fica bastante tempo falando sobre essas coisas. Esses detalhes, né? Aí aqui ela coloca que eu achei bem bonitinho, né? Sobre a impermanência. Às vezes, em sua dor, as pessoas acreditam que a agonia durará para sempre. Mas os sentimentos são, na verdade, mais como as estações do ano, vêm e vão. Só porque você se sente triste nesse minuto, nessa hora ou nesse dia, isso não significa que você se sentirá assim daqui a 10 minutos, hoje à tarde ou na semana que vem. Tudo que você sente, ansiedade, exaustão, angústia, vem e vai. E é bem isso, né? A vida, né? Só que você tem que falar e sentir e permitir sentir tudo isso. Muito bom. Acho que é mais isso, né? Enchi de coraçãozinho esse capítulo que eu achei encantador. Coraçãozinho que eu. Não lembro mais. Eu acho que é mais isso mesmo, porque ele vai contando mais É. detalhes, né? Aí ele fala que permitir que Gabe se torne mais real em sua vida é permitir que ele deixe os outros também serem mais reais. Então ele precisa de imaginar que o filho está ali para que tudo fique mais real também, né? É o processo dele. Outro capítulo também não é muito grande, que é o aconselhamento versus terapia, que eu também achei uma reflexão maravilhosa, porque as pessoas procuram terapia, mas o que elas querem é aconselhamento. De Exatamente. vez em quando eu falo, vai lá conversar com o padre, com. É bem Gente, isso. né? E ela, sendo psicóloga, ela faz isso. Ou seja, né? Imagina os outros tantos que fazem sem ter noção. Então, eu sinto que nesse capítulo aqui, o que é mais nítido mesmo é essa reflexão, né? Sobre, às vezes a gente quer uma resposta pronta, uma receita de bolo, uma seta, né? Dirigindo a gente, olha, você tem que falar isso. E muitas vezes o paciente fala assim, eu fiz exatamente aquilo que você falou e que eu falei. Lembra que a gente conversou que eu tinha que fazer assim, assim, não. Não falei que você tinha que fazer assim. Eu te questionei, mas por que você não faz de outro jeito? Então, por que ao invés de você pegar o caminho X, você não pega o Y? Né? Que outras possibilidades? E além do Y, não tem outras possibilidades? Não, aí a pessoa fala, não, foi isso mesmo. Mas é mais fácil, ao invés da pessoa dizer, eu entendi que era isso que eu tinha que fazer, não.
né? Você me disse para eu fazer aquilo. Daí a culpa também é minha se não A dá culpa é do certo. terapeuta. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: ai, minha terapia não deu muito certo com uma outra pessoa, porque tudo que ela falava que eu tinha que fazer não dava certo. Eu falei, mas ela falava o que você tinha que fazer? Ou ela te Eu acho que é mostrava isso. caminhos e você tinha que escolher e sentir qual fazia mais sentido para você? Ah, Não, né? eu não estou dizendo que não aconteça. Porque não faz muito tempo uma aluna minha veio me perguntar umas coisas, falou que ela queria mudar de terapeuta, mas que ela estava com a pessoa há quase 2 anos, e mais que ela queria entender um pouco melhor como que deveria ser as sessões de terapia para ela entender se ela estava errada ou não. Achei Muito isso bem. maravilhoso da Sim, parte dela, comparar e porque, ver o que você sente. né? Sim. E aí ela foi falando, ela mora numa cidade pequena, as pessoas se conhecem, e ela sentiu que a terapeuta virou, estava querendo ser mais amiga, estava sendo mais amiga dela do que terapeuta. E Uhum. ela estava se relacionando com uma pessoa, essa relação não deu certo. Ela, essa menina falou do cara, colocou o cara lá embaixo e depois meio que voltou com ele e a terapeuta deu um fundo nela. É amiga. Então, daí ela foi contando, eu falei, fala exatamente o que ela te falou, só para eu entender. E aí ela foi falando, eu falei assim, ó, eu não consigo, talvez tenha uma contratransferência aí, né? Realmente ela pode estar tomando as suas dores e o que acontece, pode Sim. acontecer isso numa relação, né, com o terapeuta. Mas o que importa aí não é nem se ela está fazendo o negócio certo ou errado, porque não dá para eu julgar a atitude dela. O que dá para eu Uhum. falar para você é analisar o que realmente te incomoda. Se o que está te incomodando é ela tentar te mostrar que essa relação não tem futuro, talvez o problema esteja em você. De você querer sair da terapia porque não quer lidar com isso. Agora, se o que te incomoda é a maneira como ela aborda o assunto, é o jeito como ela te chama atenção, se você está se sentindo Invadida com ela. coagida, né? Aí talvez seja questão de você conversar com ela, Falar tentar como mais tá um se pouco, sentindo, mudar né? de terapeuta, né? Então, né, a gente não pode fugir toda vez que alguma coisa incomoda a Claro gente, que né? não. É Mas aí que então você tem que, pode aí que você acontecer tem que sim, buscar o porquê né? também antes de tomar qualquer Do, decisão, né? do terapeuta querer aconselhar ao invés de. Porque existe essa questão da Sim. contratransferência, que a gente, né, pode transferir, projetar. É, nós somos humanos, né? Esse capítulo é mais isso, né? Ele fala É. exatamente essa questão da transferência, de como isso às vezes acontece. E aí ela falou do incômodo dela, que era a respeito da. Isso foi legal, né? Ah, e tem uma coisa que Porque eu. Ah, pode ela falar. fala do incômodo, né? Que ela assim, ela ficava pensando se a Margot fazia terapia ao lado ali, né? E ela Ah, é estava verdade. preocupada com isso. Sem falar nomes, ela questionou um pouco, ela comentou que ela se sentia, enquanto profissional, um pouco incomodada com isso, e só o fato dela falar como estava se sentindo com relação a isso, essa estranheza já acabou, já ficou mais tranquila, né? Sem citar nomes dos pacientes um para o outro, mas assim, né? Falou, olha, eu tenho um caso que eu atendo, onde a esposa faz terapia aqui, eu fico sempre questionando isso, então eu precisava só compartilhar esse incômodo. Eu achei muito legal, né? Sim. Porque é aquela história de você. Porque senão você também não fica à vontade na sua terapia. E aí, né? Eu achei legal esse que foi acontecendo de uma maneira muito tranquila, assim. Aí ela fala, né? Esse estranhamento foi desaparecendo à medida que ela foi se colocando ali, que é Tem muito uma bom. coisa, né, que eu não lembro da onde eu li isso, mas que a terapia, ela é que o terapeuta é um espelho, né? Uhum. Que reflete aquilo que nós estamos falando, sentindo, e não que regula, né? Ou filtra, Sim. modifica, né? Então, mesmo que ele fale para a gente com outras palavras, de outra forma, ele não deve
julgar, fazer interpretações baseadas na sua própria realidade, experiência, né? Então, eu acho isso, assim, não é que ele não deve, é mais produtivo, é mais ético e honesto quando existe, quando é esse espelho, né? A pessoa não está conseguindo enxergar, ela não está conseguindo entender, e aí a gente serve como espelho. Olha, a sua realidade é essa aqui, ó, né? Você traz, Olha né? para isso aqui, né? Sim. Então, isso aí é uma coisa bem interessante que tem tudo a ver com esse capítulo aqui. E e é uma coisa legal também é que ela, né, fala sobre a questão do livro, Ah, tá. Né, com relação a voltar a falar sobre isso, né? que ela cancela, né, Sim, ela cancela com o ela cancela o diretor e aí contrato, ela né, do questiona se livro foi ele que induziu ela a cancelar. e que se dane as finanças e as consequências. Isso. Gente, né, o livro não vai sair direito mesmo. É, exatamente. Então eles questionam um pouco isso e ele até falou: "Ó, me desculpe se deu a entender que foi dessa forma, né? Mas o que que eu posso te ajudar? Hein? O que pode ser útil dentro disso tudo, né? Eu achei bem bonitinho também. Ah, ele é muito bom, né, também, o Wendel. A forma dele se posicionar é incrível, Não, assim. ele é ótimo, nossa. Nossa, muito Fico bom até mesmo. pensando, né, como é o olhar dela, né? É um olhar Uhum. enviesado, né, mas é muito, nossa, Muito bom, né? muito bom. Bom, Hoje acho que desse capítulo eu quero um é isso. conselho sobre um paciente, né? Ela perde um Ela pouco isso, pede ela assume que ela para fazer supervisão com o é, aconselhamento. Ai, ai, vamos lá. Acho que esse capítulo é isso, né? acho que sim. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada. Acho que não. Aí o 50 é o Mortzilla. Mozilla. Ai, a Julie. Para variar, a Júlia e seus A Julie. problemas familiares. Começa com ela atrasada. Ah, não, é do outro que é os problemas familiares, né? Já estou até Ah, confundindo o não. capítulo. Sim, né? A do A Miron. Julie é a que tem o O câncer, né? câncer terminal, e aí sempre e aí a hora que a Julie estava atrasada, a Lori começa a questionar um pouco o que pode ter acontecido com ela, né? Aí Porque a gente sabe que é esse atraso o não é inverso. só uma questão de um atraso, porque ela tem uma doença terminal, e aí a gente sabe que esse processo elas estão vivendo juntas, né? Então, Aí a elas palavra conversam término é sobre o um outro. fim, né? Falar sobre o término não é só um término de alta de uma terapia, é um término na vida. E aí ela traz um pouco essa reflexão nesse capítulo, né? De como que é esse. É que são situações diferentes, né? Sim, Mas é sim. que. E ela fala um pouco dessa comparação, né? De quando é uma despedida no sentido de uma terapia alta e quando na realidade Quando a pessoa não é esse some, tipo, e sim quando a pessoa não se vai, pode mais, se vai, né? né? Se Ou vai. some mesmo, né? Porque às vezes a pessoa não dá mais notícia, não some. E aí ela fala um pouco dessas estratégias de enfrentamento diante desses términos e a forma que você sente, né, com relação a isso. E eu achei tão bonitinho porque ela fala aqui, né, que ela fica muito em silêncio na sessão. E eu achei isso Reflexiva, né? tão lindo, né? Às vezes, e é o silêncio dela ter dias de só chegar e querer dormir, ficar quietinha, em silêncio, e a Lori ficar ali do lado dela, né? E eu lembro de alguns casos que eu atendi que foi muito isso também. O quanto o silêncio ele é rico. O quanto o silêncio é você estar só junto de verdade, sem nenhum tipo de intervenção de fala, verbal, corpo, qualquer coisa assim. E ela fala que teve muitas sessões com a Julie que foi desse jeito, né? Assim, nesse silêncio. E o quanto isso fez com que elas tivessem uma relação muito forte. Até adormeceu também, né, na sessão. Assim, delas terem uma relação muito forte. E até ela fala assim que a Julie falava que amava ela, né? Assim, que ela tá, como ela tá falando das cartas que ela vai deixar, coisas nesse sentido, né? Do funeral e tudo.
E aí ela fala sobre amar, que uma das pessoas que ela ama é a Julie, que é a terapeuta dela. É a Lori, que é a terapeuta dela. E aí eu achei tão bonito porque o silêncio, ele é algo incrível demais, né? E a Que as gente sabe pessoas o quanto têm muita medo, gente se pavor do incomoda no silêncio, né? silêncio. É. O quanto as pessoas se incomodam de estar em silêncio, mas é no silêncio que a gente só é, né? É onde a gente realmente consegue estar nessa presença. Eu acho isso rico demais. Nossa, muito. E ela fala sobre isso, né? Dos medos, ela, né, ela faz sempre essa reflexão das coisas que ela também sente sobre aquilo. Uma coisa que eu achei bonitinha nesse capítulo é quando ela fala sobre a voz do terapeuta quando não está na sessão. Isso acontece tanto, né? Eu vejo direto meus pacientes falando isso. Não, porque aconteceu tal coisa, eu fiquei imaginando, o que a Greta falaria para mim? O que a Greta falaria para eu poder me organizar? E ela traz isso, né? A internalização do método do seu terapeuta, né? De você. E eu acho muito bacana isso. É onde você se organiza às vezes, né? O que meu terapeuta falaria numa situação dessa? Ô, Greta, nós estamos uniformizadas Pois hoje? é, você viu? As duas cores. Que coincidência. Pois é. Mas isso acontece desde sempre com a gente, né? Desde sempre, né? Muitas vezes, de várias lives que a gente faz esses anos, de vez em quando a gente, nossa, tá na mesma cor, no mesmo tom, não sei o quê. Sem combinar nada. É, sincronismo, né? É isso mesmo. Aí, o 51 Ah, chama Caro Mira. Myron, Não sei né? se Eu acho que é. é Myron, se é Miron. Acho que é Myron, né? Porque deve ser de lá, então é Myron. Que é, Ai, 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 ai. que é a A Rita, Rita. aquela paciente de 70 anos, que perdeu o sentido da vida, queria se suicidar, queria acabar com a Que vida. evita ter relações com outras pessoas pelo receio de ser julgada, porque ela Solitária, se tem julga problemas. demais, né? Ela se julga Ela demais. se julga principalmente porque a história dela também Muito difícil. complexa. Ela foi. Tanto é que nesse capítulo aqui a gente vai entender Mais profundo sobre a sobre a relação carta. dela, né, com os filhos, porque que os filhos. Um pouco mais sobre a relação dela com essa situação dos filhos aí, né? É. Essa é a realidade da Rita, né? Então ela traz muito essa situação bem depressiva e essa evitação dos relacionamentos até que ela encontra não sei se é Myron, né? E ele a princípio era um amigo dela lá no começo do livro, só que aí eles começam, na verdade, a perceber que se gostam, mas eles não vão adiante. E aí ele se envolve com outra pessoa, percebe que não gosta dessa outra pessoa, mas ela fica com raiva de tudo isso, até que ele, de novo, encontra com ela e quer, né, ficar com ela. E eles se dão um beijo, ela fica desconcertada, beijo do estacionamento, não fica legal, ela fica mal com tudo isso, mas ela sente que ela precisa dar uma satisfação para ele, né? E aí ela escreve uma puta de uma carta, né, assim, com muitos detalhes dos porquês que ela acha que não merece ter alguém como ele. E aí ela traz, né? Aí que ela traz Aí essas ela traz questões. todos os detalhes bem fortes, assim. E tem uma coisa, gente, que eu tô incomodada com o cabelo aqui, que eu acho incrível da reflexão da Lori aqui com ela, com a Rita, com essa história do lenço, cara. Toda vez ela chora, ela chora e ao invés de pegar o lenço que a Lori deixa lá disponível, ela pega papéis dentro da bolsa e os papéis que sabe Deus, né? É muito engraçado como que ela se incomoda, né, mesmo, porque ela fala, gente, e vai, e chora e pega uma coisa na bolsa, e o lenço tá na frente dela, ela não pega o do lenço. Papel sujo, ela fala, né? Ai, meu Deus. Até que por fim, hoje, depois de tudo, ela pega no final. Aí pela primeira vez, né?
pela primeira vez. Ah, E é bem legal, então, porque nem tem sei, todo porque detalhe, né? Porque assim, é, é todo um detalhe da carta, que a gente sabe a história dela, mas aí ela vai contando nessa ela carta e também vai vai entendendo, né? entendendo tudo, porque ela vai lendo em voz alta a carta para Lore, né? E aí acho que ela vai entrando em contato de fato com tudo, com toda a história de como ela se sente com relação a tudo isso, né? E no final de tudo, na realidade, o que que ela percebe? Que essa carta não é só para ele, e sim para a família inteira dela, né? Porque é uma satisfação de tudo de como ela sentiu e como ela sente todo esse processo. É muito forte, é uma carta grande, né? Assim Sim, que ela vai falando. muito grande. E é interessante porque depois, é bem isso mesmo, depois que ela acaba tudo, ela pega um lenço limpo e novo. Olha, Muito muito simbólico, significativo. Que né? Muito símbolo. significativo, muito significativo. Ou seja, depois que eu me desfaço de tudo mesmo que eu preciso, eu me abro para algo novo. Espero que sim, né? Espero que ela consiga entender isso dessa forma também, porque ela se. O não se permitir ter um novo relacionamento com alguém, né? O não ser feliz com alguém, é uma punição muito grande, né? Ela se autopune o tempo todo com relação a isso, né? E ela se justifica não merecedora de ter alguém, de se relacionar com alguém, por causa de tudo que ela viveu na vida dela. E eu espero que assim como o John, a Rita mude. A Rita se Pelo jeito perceba, o start tá aí, né? o start está aí. Esses Assim, últimos, esses esses capítulos últimos dessa capítulos quarta parece parte isso. tá levando para isso, né? Eu tenho a sensação de que a Lori vai finalizar agora esses capítulos dizendo, né? O Porque assim, enfrentamento eles dela, estão né? tendo vários starts, Sim, todos, todos estão caindo as chegando, fichas, assim, caindo a ficha. chegando, né, a um ponto muito importante de resoluções das suas Uhum. questões, dos seus conflitos. E Isso, é né, isso, né, amiga? amiga? Muito Olha lá, bem. viu? Aí, sexta-feira que vem, se tudo der certo, iremos Terminar. terminar o livro. Isso. E aí, o ano que vem a gente Vem toca. novos livros. Então é isso, Combinadíssimo. amiga. Um beijo, um queijo. Beijo. Até a Até mais, próxima live. amor. Tchau. Tchau.